Como é que você separa isso para continuar evoluindo como um software para essas empresas? Mas eu entendo que lá na gestão vocês três devem conversar toda hora desse lake que vocês estão criando, Sim. né? Que daqui a pouco o bebê dele é praticamente obrigatório. Como é que você lida com isso e como é que isso anda como empresa, né? E construção? Então, a gente até recentemente fez a aquisição de uma empresa de pesquisas digitais, que é a Vibe, Aham. e que eles eram puramente pesquisas com analytics, né? Até para acelerar o nosso processo de People Analytics, ou seja, como a gente cruza as informações e gera insights para os nossos clientes. Então, assim, é um potencial enorme que a gente tem, e a gente está exatamente trabalhando como respeitar a questão da proteção da individualidade dos dados, de forma a criar comparativos de mercado para os nossos clientes. Sim. Ou até um processo de sugestão mesmo. Olha, vou dar um exemplo. Quais são as métricas? E a gente faz pesquisa e lança, agora a gente quer embarcar isso na ferramenta. Quais são as métricas mais comuns do segmento X e do segmento Y? Ou, por exemplo, se você é um diretor, vou no comercial de novo porque é bem fácil. Sim. Diretor comercial de uma empresa de varejo, quais são as métricas que normalmente ele acompanha para ver se a área dele está eficiente ou não? Quais são as competências exigidas Dos vendedores dessas companhias. Exatamente. Isso é Então, animal. esse know-how, mesmo que a empresa falar, não, aqui eu sou diferente, eu quero olhar outra coisa. Não tem problema, mas a ideia é a gente conseguir criar uma sugestão baseado no perfil daquela empresa. Sim. Né? E aí ele pode escolher ou não. E se ele escolher, aí ele vai ter todo o comparativo de mercado junto ali. Como se fosse um score Mereu. Exatamente. Né? Um rating Mereu para cada um dos itens. Agora, cara, pensando aqui de empreendedor para empreendedor. Você é uma empresa que descobre e evidencia gaps. Sim. Quando consultor, você fazia isso o tempo todo. A sua empresa nasce da oportunidade de uma dor que batia em toda empresa que você entrava com a sua pastinha lá, com a sua galera e vou fazer a consultoria. Uhum. Quando você monta uma Mereu em 10 anos, você passa a ser um imã de oportunidades, de gaps, né, de possibilidades de ganhar dinheiro. Porque você está pegando um pedacinho do que o RH precisa para arrumar. Onde que eu quero chegar? Quando tá vocês três lá, reunidos, e vocês falam assim, cara, de todos os clientes aqui tá doendo o calcanhar de Aquiles. Como vocês lidam, né? Porque já nasceu aqui, eu vi a Mereu Boost e a Mereu Academy, já é baseado nesse monte de gap que vem aparecendo. Sim. Mas como é que vocês lidam para não perder o foco e não construir mais um monte de empresas diante de tanto gap que vocês levantam? É porque assim, a gente quer ser o melhor naquilo que a gente faz. E a gente quer fazer eventualmente parcerias com outros, enfim, oportunidades, tem dores nas empresas, é o que mais tem. Né? Então, assim, a gente tem muito que melhorar, o que facilitar na gestão de performance, na gestão de desempenho. Então, poxa, ter um sistema que, ao mesmo tempo que é flexível, porque as grandes corporações, elas querem que a ferramenta se adapte ao processo dela. Né? Então, como ser flexível, mas ser simples de usar e de parametrizar, que leve inteligência, Cara, isso tem muita coisa para fazer ainda. Então, assim, a gente está bem focado em ser o melhor a melhor ferramenta, por enquanto, nesse segmento. Mas você acha que a gente está mais próximo de vocês se tornarem tipo um super app do RH? Um grande hub ou marketplace ou não? Também estou usando alguns termos para dizer... Porque a partir do momento que você consegue para cada dor ter um remédio, mesmo que parceiro, inevitavelmente você vai ser comparado a marketplace ou hub de soluções. Né? Talvez sim. Mas a gente quer ficar muito nessa parte que está conectando a estratégia do negócio. Então, por exemplo, a gente não quer fazer a parte do RH administrativo. Né? Hoje você tem vários ERPs que fazem isso até bem melhor. Há 30 anos sendo desenvolvido. Agora, o que a gente quer é desenvolver uma ferramenta que consiga conectar aos principais ERPs do mercado, que seja simples de conectar. Mas a Mereu Academy pode ser uma grande spin-off de vocês, diante de saber tanto gap e necessidade de treinamento. Eventualmente sim. Mas aí vocês lidam com isso, cara, vamos focar aqui e construir esses... O Mereu Academy, ele serve muito para a gente poder realmente potencializar o uso da ferramenta, porque a gente vê
tem muita possibilidade a ferramenta gera, mas a falta de conhecimento nos RHs ou em algumas lideranças nas empresas. Uhum. Então a gente quer trazer esse conhecimento e aí sim potencializar, né, o uso da ferramenta. É que eu tô imaginando assim, né? Pô, precisa... Tá aqui claro que no score do Mereu você precisa de motivação para sua equipe de vendas. Exatamente. Tá aqui um vídeo, né, É isso aí, do é isso aí. Mário Sérgio Cortella, né? É isso aí. Mauro Sérgio Cortella, para você treinar a sua galera. Tá aqui um do Clóvis de Barros e tá aqui um vendedor X do fulano de tal. Você já vai sugerindo, porque já tá ali a dor Exato. em evidência, né? É isso aí. Eu acho que esse Academy, ele daqui a pouco começa a criar braços diante dos remédios para aquelas dores, né? Essa é a discussão número 1 que a gente está tendo lá com o time de UX, né? Uhum. Ou seja, como facilitar ali para o usuário. Não é só às vezes facilitar, é também trazer a pílula de conhecimento que ele precisa naquele momento. Isso. E a gente tá vivendo agora, você deve estar acompanhando com toda certeza lá com o Átila e com o Marconi, a gente tá vivendo um momento dos nano-learnings, né? Das pílulas de conhecimento de coisas muito, muito rápidas. Sim. Né? Porque também a galera não tem mais tempo de parar numa plataforma e seguir pelo caminho e a trilha de conhecimento que os RHs querem. Exato. Né? Agora, a gente falou muito sobre gestão de performance e de atingimento de atingir as estratégias e as construções. Quando a gente vai para os talentos, Sim. aí já é um outro módulo da Mereu. Gerir Exatamente. talento. Como é que funciona isso e como que é esse mundo? No final é uma plataforma para tudo, né? Para gerir performance, que seriam mais voltado para as metas e resultados. Quando a gente fala de gerir talentos, a gente está falando de quais competências a pessoa demonstra ou não e quais os gaps de competência. Avaliar se aquela pessoa ela tem o potencial, né, para a sucessão dentro da organização. Aí usa um pouco daquele famoso 9 box também? Exatamente. Exatamente aí. Pra ver se o cara é performance, se é adormecido. Tô tentando lembrar quando eu ia pra essas reuniões de 9 box. O assim, Enigma. Né? Assim, cada empresa também tem os seus nomes típicos lá. Mas então é uma plataforma onde você tem soluções diferentes para processos diferentes. Então a gente vai desde essa parte de metas, competência, potencial, que é para sucessão. Então aí você tem o né, que a gente chama de desenvolvimento. As soluções de desenvolvimento. A gente tem a parte de reconhecimento e recompensa, que aí uma parte está dentro do cálculo do bônus, que está aí associado a realmente competências, principalmente metas. Uhum. E a gente fez a aquisição da Vibe, que a gente entra conectando essa gestão de performance com engajamento. Uma produção, voz e conteúdo.